Chefe, hoje eu cheguei com a cabeça cheia e com o coração apertado. O que foi, Beatriz? Seu olhar está mais pesado que o fim do mês. Estou aqui com o mês em Gerale, mas nem ele está dando conta da minha preocupação. Sabe quando você sente que viver na cidade virou uma corrida que nunca acaba? Imagino que você esteja falando de dinheiro, contas e desse tal custo de vida. É isso mesmo, sinto que está cada vez mais caro viver nas grandes cidades do Brasil e de Portugal. Parece que todo mundo ao meu redor está cansado e preocupado com aluguel e contas. Você não está sozinha, muita gente sente essa mesma pressão silenciosa. Conta para mim, em que parte desse aperto você sente a dor mais forte? Para ser sincero, é na moradia. O aluguel parece um monstro que come o salário inteiro. Então vamos começar por aí. Vamos falar com calma de custo de vida e de moradia. Quando falamos em custo de vida, estamos falando do preço para viver um mês com o mínimo de dignidade. É a soma da casa, da comida, do transporte, da saúde, da energia, da água e de tudo que faz parte do cotidiano. Só que esse custo muda conforme a renda, o bairro e até o jeito de viver de cada pessoa. Eu sinto que o meu custo de vida é sempre mais alto do que o dinheiro que entra. Pago aluguel, compro comida, pago transporte, ajudo minha família quando vejo, já acabou tudo. E olha que eu nem faço nada muito luxuoso, é só o básico mesmo. Quando uma parte muito grande do que você ganha vai só para o teto, sobra pouco para o resto da vida. É como se todo mês você tivesse de encher um balde cheio de furos, e os furos são as despesas que não param de crescer. Tenho amigos em Lisboa que falam que a sensação é a mesma, que o salário não acompanha o preço dos apartamentos. Eles dizem que morar perto do trabalho virou algo quase impossível. Em muitas cidades de Portugal a habitação ficou muito mais cara nos últimos anos do que os salários. Em várias cidades do Brasil acontece algo parecido, os preços sobem rápido e a renda não o acompanha. Então não é só impressão minha, não é só drama de jovem cansada. Não é drama, é uma realidade social, econômica e emocional para muita gente. Vamos colocar um pouco de ordem na conversa, para não virar só um desabafo triste. Primeiro, temos a ideia de moradia como base da vida. Sem casa ninguém consegue organizar o resto. Quando eu penso em futuro, a primeira imagem que vem é um lugar meu, simples, mas seguro. Um canto onde eu não preciso ter medo de aumento de aluguel do nada. E é exatamente aí que entra a expressão crise da moradia. Chamamos de crise da moradia quando muitas pessoas não conseguem encontrar uma casa decente por um preço que caiba no bolso. Isso pode significar gente em casas apertadas, em bairros muito longe, ou até sem casa alguma. Eu tenho amigos que moram em 3 pessoas em um quarto só, e não é por escolha. É porque é a única forma de aguentar o valor do aluguel no bairro onde trabalham. Quando isso acontece com milhares de pessoas, não é mais um problema individual, é um problema de cidade. É como se a cidade estivesse dizendo que não há espaço digno para todos, só para quem pode pagar mais. Dói ouvir isso, porque dá a sensação de que a cidade gosta mais de dinheiro do que de gente. Mas a cidade é feita de gente, e é por isso que essa conversa é importante. Vamos comparar 2 cenas, uma em Lisboa e outra em São Paulo. Gosto quando você faz essas comparações, assim fica mais fácil de enxergar. Pensa em uma jovem em Lisboa, que divide um apartamento pequeno com vários colegas. Ela trabalha, estuda, paga transporte, e quase metade do que ganha vai para o aluguel. Ela sonha em morar sozinha, mas quando faz as contas vê que o sonho não cabe nos números. Tenho uma amiga muito parecida com essa descrição. A vida dela é assim, cheia de concessões. Agora pensa em um rapaz em São Paulo que mora bem longe do centro, porque é o único lugar onde o aluguel cabe no bolso.
Ele passa 2 ou 3 horas por dia no transporte, vai e volta cansado, e quase não vê a própria casa com luz do dia. Eu escuto histórias assim e sinto que tudo está ficando estreito demais. Como se o tempo e o espaço estivessem sendo apertados ao mesmo tempo. Quando o custo de viver engole tempo, energia e dinheiro, a vida perde margens para o sonho. Você já reparou como muita gente adia planos por causa da moradia? Sim, conheço casais que adiam um casamento porque não conseguem pagar um lugar para morar juntos. Também conheço gente que continua na casa dos pais muito além do que gostaria. Em vários países se observa isso, jovens ficando mais tempo na casa dos pais porque o custo de morar sozinho explodiu. No papel é só um número, mas na prática significa adiar decisões de vida. Decisões como ter filhos, mudar de carreira ou experimentar morar em outra cidade. Eu mesma já pensei em sair da casa onde estou, mas a conta não fecha de jeito nenhum. Às vezes sinto culpa por querer mais espaço como se fosse um capricho. Não é capricho querer um lar em que caibam o corpo e a alma. O problema é que a estrutura da cidade nem sempre foi feita para acolher todo mundo com dignidade. Então a crise da moradia também é uma crise do nosso imaginário. Ficamos sem saber se ainda podemos sonhar com uma casa que faça sentido para a nossa vida. Para entender melhor a raiz dessa crise, precisamos olhar para além das contas da família. Existe uma camada mais escondida, que é a forma como o mercado enxerga a cidade. Durante muito tempo a casa foi vista principalmente como lugar de viver. Com o tempo, em muitos lugares a casa passou a ser também um ativo financeiro. Isso significa que apartamentos, terrenos e bairros inteiros passam a ser tratados como investimentos. Como se cada rua fosse uma linha de planilha. E cada casa fosse um número que alguém quer ver subir. Exato. Muitos imóveis são comprados não para morar, mas para esperar valorização. Alguns ficam vazios, outros entram em esquemas de aluguel que priorizam quem pode pagar mais. Quando isso se espalha, o preço mínimo para entrar no jogo da moradia sobe. A sensação que eu tenho é de estar sempre correndo atrás de um preço que corre mais rápido do que eu. Essa é uma sensação muito comum, e ela não é só financeira, é também emocional. Quando você vive com medo de perder a casa ou de não conseguir pagar o próximo mês, o corpo não descansa. Eu já perdi noites de sono pensando em aumento de aluguel. Fico imaginando a conversa com o dono do imóvel e com a minha família. Há estudos que mostram ligações fortes entre insegurança na moradia e ansiedade, depressão e sensação de desamparo. Não é difícil entender, porque a casa é o lugar do descanso e da intimidade. Se esse lugar vira fonte de medo, o resto da vida começa a desorganizar. Conheço casais que brigam sempre na semana do aluguel. Eles dizem que não conseguem falar de outra coisa, e tudo vira conflito. As relações sofrem porque a mente está sempre em estado de alerta. Amizades também mudam, porque cada pessoa vai morar em um canto diferente e distante. Eu já perdi contato com gente querida depois que mudou para muito longe para economizar no aluguel. Vê como a crise da moradia não é só sobre tijolo e concreto. Ela mexe com laços, com sonhos e com a sensação de futuro. Quando você fala assim, eu percebo que o tema é muito maior do que eu imaginava. Ao mesmo tempo, dá um pouco de desespero, porque parece que nada está no meu controle. Essa é uma parte importante da conversa, reconhecer o tamanho do problema sem cair na paralisia. Tem uma ideia que eu sempre repito para mim mesmo, que é a seguinte: nem tudo está na nossa mão, mas entender o jogo já é uma forma de recuperar um pouco de poder. Entender o jogo da cidade, do mercado, da política e também dos nossos desejos. Talvez isso ajude a fazer escolhas menos sérias, mesmo quando a margem é pequena. E ajuda a tirar a culpa do indivíduo,
como se tudo fosse falta de esforço pessoal. Há uma parte da história que é estrutural e que nenhuma pessoa sozinha resolve. Ao mesmo tempo, sinto vontade de perguntar o que eu posso fazer, na prática, além de trabalhar mais. Antes de chegar nas possibilidades, tem um outro mito que vale a pena mexer. É a ideia de que o problema se resolve indo embora para qualquer outro lugar. Já pensei muitas vezes em ir para outra cidade ou até para outro país. Na minha cabeça, lá tudo seria mais barato e fácil. A vontade de partir é humana, ainda mais quando a vida fica apertada demais. Mas a realidade é que muitos lugares do mundo estão lidando com crises de moradia e custo de vida altos. Em alguns lugares os salários são mais altos, mas os aluguéis também são, e a competição é grande. É verdade, conheço gente que mudou de país e, mesmo ganhando mais, continua reclamando do aluguel. Fora a solidão, a saudade, a burocracia e todas as outras dificuldades. Mudar pode ser um caminho, mas não é uma solução mágica enviada pelo céu. Se a gente não entende o que está acontecendo, corre o risco de só trocar de cenário sem mudar o roteiro. Então a pergunta não é só para onde ir, mas que tipo de vida eu quero construir. Agora sim podemos entrar na parte dos caminhos possíveis. Não para entregar uma receita pronta, mas para abrir algumas portas de reflexão. Estou preparada, quero muito ouvir essa parte, porque preciso de esperança. Mas também quero algo que não seja só frase motivacional. Vamos separar em 3 níveis: o individual, o comunitário e o das políticas públicas. No nível individual, a primeira coisa é reorganizar o sonho. Em vez de pensar apenas em casa própria, talvez o primeiro passo seja procurar uma moradia menos sufocante. Algo como diminuir o tempo de deslocamento ou dividir a casa com pessoas confiáveis de um jeito mais consciente. Não é o ideal, mas já pode aliviar um pouco o peso. Outra coisa é falar de dinheiro com mais clareza, sem tanta vergonha. Quando amigos e família conversam sobre despesas, contratos e alternativas, fica mais fácil evitar armadilhas. Também ajuda a buscar informação sobre direitos básicos dos inquilinos e deveres de proprietários. E no nível comunitário, o que você vê como caminho? Vejo força quando as pessoas se organizam em grupos de bairro, associações e movimentos por moradia digna. Esses grupos pressionam por melhorias e também criam redes de apoio. Existem experiências de cooperativas de habitação, em que as pessoas se juntam para construir soluções coletivas. Nem sempre é simples, mas mostra que a cidade pode ser pensada como espaço de colaboração e não só de disputa. Gosto dessa ideia de que a cidade é um tecido, e que a gente pode costurar junto. Não quero que tudo seja só competição, corrida por espaço. No nível das políticas públicas, há medidas que se repetem em vários lugares. Mais investimento em habitação social, programas de aluguel acessível e algum tipo de regulação do mercado de aluguel de temporada. Não é questão de partido, é questão de entender que moradia é um direito básico, como saúde e educação. Ouvir isso me ajuda a lembrar que o problema é coletivo e que a saída também precisa ser coletiva. Agora me diz, Beatriz, depois de tudo isso, como você enxerga o sonho de ter uma casa? Acho que eu estava presa na ideia de que casa própria é a única prova de que a vida deu certo. Agora vejo que o mais importante é ter uma vida minimamente estável e digna. Uma casa pode ser própria ou alugada, pequena ou grande, o que importa é se ela sustenta a sua história. Se ela te dá espaço para descansar, amar, criar memórias e planejar o amanhã. Eu ainda quero um lugar que eu possa chamar de meu, mas já não penso nisso como um troféu. Penso mais como um ambiente em que minha vida possa florescer com calma. Esse já é um grande deslocamento, sair da lógica do símbolo e voltar para a lógica da experiência.
Quando você olha para a cidade com esse novo olhar, percebe que pode reivindicar dignidade mesmo antes de ter tudo. Talvez seja isso que muita gente precisa ouvir, que não é fracasso morar de aluguel ou dividir casa. Fracasso é aceitar que é normal viver com medo o tempo todo. Gosto de pensar que o sonho não acabou, ele só precisa de uma nova forma. Em vez de sonhar só com paredes, podemos sonhar com relações mais sólidas e comunidades mais cuidadosas. Faz sentido. O que de nada adianta uma casa enorme se lá dentro só existe solidão e cansaço. Às vezes uma casa pequena, mas cheia de afeto e algum sossego vale mais do que muitas chaves. E em cidades tão intensas como as nossas, qualquer espaço de respiro já é uma pequena revolução. O que você leva dessa conversa para sua vida prática a partir de amanhã? Levo a vontade de olhar para meu orçamento com menos culpa e mais curiosidade. Levo também a ideia de que posso conversar mais sobre isso com amigos, sem vergonha. Se você fizer isso, já está alterando o roteiro, mesmo que o cenário ainda seja o mesmo. A transformação começa quando a gente troca o silêncio por conversa honesta. Obrigada, chefe. Hoje você me ajudou a ver que não estou sozinha nesse labirinto. Você nunca está sozinho enquanto houver diálogo e escuta verdadeira. E enquanto houver gingerale, essa cadeira aqui no balcão também continua reservada para você. Então pode deixar. Vou voltar muitas vezes para continuar essa conversa sobre a vida e sobre a cidade. Por hoje meu coração já está um pouco mais leve, mesmo que as contas continuem as mesmas. Fico feliz em ouvir isso, Beatriz. Vá levando um pouco desse sossego com você. A noite lá fora continua cheia de desafios, mas aqui dentro você sempre pode encontrar um pouco de clareza. Obrigada, chefe, de verdade, pela escuta e pelas explicações tão calmas. Acho que agora eu consigo ir embora pensando em caminhos e não só em problemas. Boa noite, Beatriz. Que o caminho até em casa seja suave. Que você encontre um pouco de paz na sua casa hoje, mesmo que seja um lugar pequeno. Nossa, já está bem tarde. Acho melhor eu ir embora antes que o sono acabe de vez. Espera, acabei de perceber que deixei a carteira em casa e agora não sei como vou pagar o Gigerale. Estou aqui tentando lembrar onde guardei dinheiro, e a resposta é que não tenho nada comigo agora. Que situação complicada, eu precisava relaxar e acabei me enrolando até nisso. Já que eu esqueci a carteira, vou pedir uma ajuda especial para você que está aqui ao meu lado no balcão. Será que você poderia me oferecer esse gingerale hoje, como um gesto de carinho? Eu sei que você está aí escutando nossa conversa desde o começo, mesmo em silêncio. Percebi a sua presença o tempo todo e, se de alguma forma o que falamos te ajudou, quero fazer esse pedido com carinho. Se a nossa conversa fez sentido, se te trouxe alguma luz ou companhia, eu te peço que aceite essa ideia de pagar o meu gingerale. Muito obrigada, por considerar que você sorriu e disse que sim agora mesmo. Para transformar essa gentileza em ação, você pode usar o código QR no canto inferior direito do vídeo. Se preferir, também pode usar o link na descrição do vídeo para fazer a sua contribuição. Enquanto isso, já aproveito para pedir que você deixe um gostei no vídeo se a conversa te tocou. Também seria maravilhoso se você se inscrevesse no canal e escrevesse um comentário com as suas reflexões. Na descrição do vídeo você encontra links para outras séries bem diferentes desta, com outros tipos de histórias e ideias. Um dia em que você quiser ouvir outra conversa, pode passear por essas outras obras com calma. Muito obrigada por dividir esse fim de noite comigo e por ter ficado até aqui. Seu apoio, de qualquer forma, faz este lugar continuar existindo como um pequeno refúgio de pensamento. Desejo que você encontre um canto seguro para descansar hoje, por fora e por dentro. Boa noite e até a próxima vez em que nossos caminhos se cruzarem neste balcão silencioso.